E vamos lá. Pessoal, então novamente boa tarde para vocês. Espero que todos estejam bem. E lembrando um pouquinho da apresentação que nós fizemos para vocês na semana passada, a gente estipulou que nós iríamos trabalhar no formato de um projeto. Tudo bem? Então nós criamos o nosso o nosso projeto piloto aqui, a descrição do nosso projeto piloto, e em cima disso a gente vai fazendo uma discussão e vendo as necessidades para a gente resolver esse problema. Tudo bem? Então, antes de a gente começar de fato a partir para o problema, vamos tentar entender, verificar se vocês entenderam também qual que é a proposta, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, parem a gente, pode colocar no chat, pode abrir o áudio, não tem problema, ok? Então vamos lá, fazer só a leitura e a gente já faz uma discussão sobre a proposta do projeto então. Para o nosso projeto piloto, a gente decidiu então trabalhar com um sistema voltado para uma papelaria, ok? Então nós temos a papelaria da Dona Ana, que está tudo uma bagunça. A Dona Ana, ela não sabe ao certo o que possui em seu estoque, nem quanto está faturando por mês. A proposta é desenvolver um software escrito em linguagem C, então nesse primeiro semestre a gente trabalha em linguagem C, e... Ai, pessoal, me deixa só um minutinho, que estão tocando aqui em casa. Rapidão, já volto. Desculpa, a vida da Dona Ana. E deve seguir, né? Tem que considerar essas características aqui, que é uma lista, tá bom? Deixa eu pegar aqui, que eu não vou conseguir mexer no slide, tá? Prontinho, professor, desculpa. Oi, professora. Não, tudo bem. Eu resolvi assumir aqui só para a gente não perder esse tempinho aí, tá bom? Tá bem, eu peço perdão, mas estavam tocando, se eu não atendesse ia continuar tocando. Não, fica tranquilo, acontece. Professora, ia começar a ver as características aqui com eles, Tá bem, né? fique à vontade. Tudo bem? Bom, então, a Dona Ana possui um acervo aí de até 50 produtos disponíveis para venda, tá bom? Uma coisa legal aqui é que é até 50, né? Então a gente não sabe aí se ela tem 10, se ela tem 20, se ela tem 49, se ela tem 50. Isso aqui, esse até, ele já dá uma informação para a gente, né? Que o nosso sistema ele não vai poder ser travado em 50 produtos, tá bom? Então, uma coisinha que mais para frente a gente vai ver com detalhes. Então, é até 50 produtos disponíveis. Beleza? Bem tranquilo. Então, ela tem 50 itens lá. Ela vende 50, até 50, né, tipos de produtos diferentes. Bom, vamos lá. Para cada produto, a Dona Ana, ela anota os seguintes dados, ó. O nome do produto, um código, o preço que ela pagou no produto, o preço de venda daquele produto e a quantidade que tem disponível em estoque. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, essas são as informações aí que a Dona Ana armazena. Tudo bem? Nome, código, preço de compra, preço de venda, tá bom? E a quantidade ali, o estoque. Tudo bem? Alguma dúvida aí nesses dois itens? Alguma pergunta? Beleza. Bom, vou passar aqui para o terceiro item, tá? Vamos lá. Então, cada venda que a Dona Ana realiza é por produto. Olha só, isso é uma informação importante, tá? Ou seja, apenas um produto é realizado por venda, mesmo que a quantidade do produto seja diferente de um, tá? Exemplo ali, ó, 3 lápis, tá? Cada venda que ela fizer, ela está vendendo um produto ali, mas não necessariamente uma unidade daquele produto, tá bom? Por exemplo, 3 lápis. Tudo bem? Essa é uma característica aí importante do sistema dela, tá bom? O quarto item ali cada venda deve registrar o mês de saída, né? Por que a gente vai gravar aí um mês de saída, né? Já dá para ter uma ideia. Se a gente lembrar ali o motivo pelo qual a gente está desenvolvendo o sistema, né? Uma das propostas deles ali, um dos objetivos é ajudar a Dona Ana a organizar, né, os produtos e também ter aquela visão do faturamento, né? Então, na hora da venda, a gente registra o mês para poder ter essa ideia aí, né? Quais produtos foram vendidos em quais meses e tudo mais.
Tudo bem até esse item aí? Tranquilo, pessoal? Bom, o próximo item aqui, ó, ele diz o seguinte: uma venda só poderá ser realizada se houver estoque suficiente. Isso daqui é bastante interessante, né? Porque isso evita que ela venda produtos que não tem estoque, tá bom? Que para ela, como ela tem a papelaria dela ali, né, trabalha sozinha provavelmente, alguma coisa do tipo, fica complicado ela ficar devendo produtos para os clientes, tá bom? Então, nesse sistema, não vai dar para vender 10 itens se tiver 5 lá, tá bom? Então, aí o sistema vai indica, olha, tem 5. Se você quiser, vende 5 ou a pessoa volta outro dia que a gente tiver mais, tá bom? Professora Joyce, a professora quer continuar aqui os itens? Pode ser, professor? Pode ser? Ótimo. Obrigada. Nada. Então, vamos lá, né? Então, a venda só pode ser realizada se tiver estoque e outras características também, pessoal. Então, para cada venda que a dona Ana realizar nesse sistema, a gente vai precisar ter também o valor total a ser pago pelo cliente. Se a gente até tomar como exemplo esses 3 lápis, se cada lápis custa, por exemplo, R$ 2, no valor da venda, nas características da venda, a gente precisa também colocar ali o valor que vai ser R$ 6 nesse caso, né? Tudo bem? Então, a quantidade do produto e com base, até no cadastro que a gente vai fazer para cada produto com o preço de venda, a gente consegue calcular o valor total que o cliente vai pagar, ok? Outra característica. Então, todas as vendas deverão ser armazenadas no sistema, e aí fazendo um gancho até com o que o professor acabou de falar para vocês. Se o propósito desse sistema, um dos propósitos desse sistema para a dona Ana, é fazer esse gerenciamento do faturamento, não tem porquê a gente não fazer o cadastro de todas as vendas. Tudo bem? Aí o sistema vai ficar falho aí. Se algumas vendas são colocadas, outras não. Então, todas as vendas precisam ser registradas, armazenadas no sistema. E considerando, né, todas essas características que a gente descreveu até aqui, o nosso sistema precisa apresentar para a dona Ana o seguinte menu. Deixa eu colocar um pouquinho para baixo. Então, nós temos 12 opções diferentes. Tudo bem? No primeiro caso, se a dona Ana, por exemplo, escolher o item 1, né, entrar no menuzinho e escolher a opção 1, ela pode cadastrar um novo produto. Então, pensando até na inicialização da utilização do sistema, a gente pode até perceber que essa função do menu vai ser utilizada várias vezes, no máximo 50 vezes, né? Para a gente cadastrar todos os produtos, para a dona Ana cadastrar os produtos que ela tem disponível para venda. Além disso, na opção 2, nós temos a edição do produto. Então, a opção 2 é de editar o produto. Por que isso, pessoal? Pode acontecer de, no cadastro, ter alguma informação errada, ou escrever alguma palavra errada, coloquei o preço diferente do real, ou até mesmo para uma atualização, né? Então, a gente pode editar o produto de venda também. Ok? Então, nós temos o cadastro, temos também a edição, cadastro e edição. A terceira opção vai ser para a dona Ana listar todos os produtos cadastrados. Percebam que isso acaba gerando um certo relatório para a dona Ana, né? Ela pode verificar quais são todos os produtos que ela tem disponível na papelaria dela. Ok? Então, cadastro, edição, listagem. Uma outra opção, que é a opção número 4. A dona Ana pode buscar um produto por nome. Se ela quiser, por exemplo, eu quero verificar quanto que eu paguei nesse produto, ou quanto que eu tenho desse produto no estoque, ela pode fazer uma busca pelo nome. Ou então, que é bem parecido, né? Ela pode optar também por fazer uma busca por código. Quero saber qual é o produto que foi cadastrado com o código 3, por exemplo. Tudo bem? Então, cadastro, edição, listagem, busca. Isso tudo relativo ao produto. Tudo bem? É uma das partes do gerenciamento do sistema. No entanto, que é o que a gente começa a ver agora nas opções seguintes, a gente tem essas opções também para venda. Então, tem o cadastro do produto e nós podemos também, né? Nós devemos oferecer para a dona Ana a opção de registrar uma nova venda. Tudo bem? Então, com base nos produtos que eu já tenho cadastrado no sistema, eu posso registrar uma nova venda. Lembrando que a venda vai ser realizada de produto a produto
tendo essa possibilidade de vender mais de uma unidade do produto especificado, ok? Então, registro da venda. Podemos também cancelar uma venda. Terminei de registrar, o cartão não passou, por exemplo. Eu posso também, a dona Ana pode querer essa opção de cancelar aquela venda. E justamente para que não tenha nenhuma inconsistência no sistema. Inconsistência, tá certo? No sistema. Tudo bem? Então, registro de venda, cancelamento de venda. E nós temos também algumas listagens. Então, a listagem de todas as vendas realizadas. Nesse caso, a gente vai mostrar, né, vai listar novamente um relatóriozinho de todas as vendas que foram realizadas desde a implementação do sistema. Ou então, a opção 9, né, de listar as vendas realizadas por mês. Quero verificar, por exemplo, se tem algum padrão de se eu vendo mais lápis no mês de janeiro ou no mês de outubro. Então, tem essa opção de listagem de vendas por mês. Ok? Além da listagem, algumas verificações. A verificação de faturamento por mês pode ser interessante também, né? Gera uma informação muito importante para a dona Ana, que ela pode verificar qual que é o mês que ela teve maior ou menor faturamento. Tudo bem? A gente poderia até pensar aqui, além de registrar apenas o mês, registrar o ano também. Pode ter uma diferença do ano, sei lá, no ano de pandemia, um ano que a gente estiver fora, se Deus quiser, né, no final desse ano, fora de pandemia. Então, gera algumas informações importantes para a dona Ana. Por fim, né, as duas últimas opções, a verificação do estoque e, novamente, né, gera uma informação importante se a dona Ana quiser, por exemplo, verificar o que ela precisa comprar para o próximo mês, para a próxima semana. O que está acabando, ou qual produto que não está saindo direito. Ela pode fazer essa verificação através do estoque. E, por fim, a opção 12, que é a opção de sair do sistema. Tudo bem? Encerrar. Tudo bem para vocês até aqui? Com isso, a gente finaliza a descrição do sistema. Ficou claro para vocês qual é a proposta? Maravilha. Bem, então considerando que nós precisamos desenvolver um sistema em linguagem C, considerando todas essas características, considerando também todas essas funcionalidades, né, o menuzinho que praticamente já está pronto pra gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês a tela do CodeBlocks e a gente começa a fazer uma discussão. Mas já para vocês irem pensando, qual que é a primeira coisa, qual o primeiro passo vocês tomariam diante dessa necessidade de começar o desenvolvimento desse sistema? Só não está aparecendo o CodeBlocks aqui para mim. Vou compartilhar com vocês a tela toda. E aí eu vou voltando. O que vocês acham? Estou com o CodeBlocks aberto aqui. Primeiro passo. Já se a gente for até definir um algoritmo para começar, o algoritmo mesmo para representar essa solução da papelaria da dona Ana. Sugestões? Já tem um CodeBlocks aberto aqui. Qual que é o Primeiro tem que declarar as bibliotecas, né, professora? Tenho que declarar as bibliotecas, é isso mesmo, Alice. Só que antes disso, deixa eu só criar um arquivinho, né? Então, vocês lembram? Tudo bem? Vocês já estão habituados com o ambiente do CodeBlocks, certo? Maravilha. Pessoal, se tiver algum passo que ficou confuso, que vocês não lembram direito, tem alguma dificuldade, então vocês me falam. Tudo bem? Que daí a gente dá uma paradinha. Então, vou fazer o seguinte, né? Só pra gente lembrar um pouquinho aqui. Quando a gente está trabalhando com o desenvolvimento em C, no CodeBlocks específico aqui, teria duas formas de eu criar um arquivo de código-fonte novo. Tudo bem? Eu acho que o mais fácil seria nessa folhinha branca, né? Que tem um maisinho. Crio um arquivo vazio, um empty file. Ou ainda uma outra possibilidade seria vindo aqui em File, New, Empty File. É o mesmo resultado. Tudo bem? Ele abriu um arquivinho aqui pra gente, todo em branco. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar. LP, hoje é dia 16/2/2022. Só pra gente se localizar. A Alice colocou pra gente, então, que nós precisamos inicialmente, né, como um primeiro passo, a especificação das bibliotecas, adicionar as bibliotecas. Como que eu faço isso?
E outra, quais bibliotecas vocês acham que vai ser necessário aqui? Sugestões? Natan, o include stdio.h, o include, isso mesmo. Então, uma das bibliotecas, né, primeiro que, quando nós vamos incluir bibliotecas, a gente sempre utiliza essa diretiva, é isso mesmo, Natan. O hashtag, né, ou tralha aqui, include. Entre o menor e o maior, a gente especifica aqui dentro qual é o nome da biblioteca que nós vamos utilizar. Por padrão, a gente acaba utilizando bastante essa, né, stdio.h. Vocês lembram do porquê disso? Qual é a funcionalidade? Quais são as funções? Para que a gente utiliza essa biblioteca? Não vamos só adicionar porque falaram, né? Vamos entender. Então, vamos lá, Natan. Deixa eu ver se eu consigo. Só um minutinho, pessoal. Compartilhar a tela do CodeBlocks, que daí vocês continuam olhando. Eu não sei por que não tá aparecendo para vocês a tela do CodeBlocks, né? Antes estava, agora não. Estava. Estava. Engraçado que para mim tá aparecendo uma telinha preta aqui. Vocês estão vendo então a tela do CodeBlocks, certo? Agora tá preto. Agora tá preto? Que estranho, gente. Deixa eu ver aqui. Professora, acho que estava aparecendo porque você compartilhou a tela toda, né? Não só a do CodeBlocks, mas a do CodeBlocks sozinho não apareceu. Ainda não, né? Agora tá tudo branco. Tá, vai ter que ser a tela inteira mesmo. Eu vou voltando. Tudo bem? Peço desculpa pra vocês, mas eu não... Ah, tá aqui. É a cegueira, gente. É problema da idade. Perdão. Agora vocês estão vendo. Agora foi. Obrigada. Então vamos lá. Olha só. Realmente, né? Vou pegar a fala da Alice. O primeiro passo que a gente precisa especificar mesmo é a adição das bibliotecas que nós vamos utilizar. Mas, afinal de contas, por que isso? Né? Não é porque Deus disse ou porque a professora ou o professor disseram. Não. Quando a gente faz a adição das bibliotecas, com essa diretiva, né, include esse códigozinho, nós estamos dizendo, olha, de uma certa biblioteca, que nesse caso é a stdio ou stdio.h, nós vamos utilizar algumas funções que foram definidas ali. As bibliotecas nada mais são do que isso, uma especificação de algumas funções que nós podemos utilizar. Tudo bem? É a mesma coisa, pessoal, fazendo uma certa metáfora aqui, né? A gente está conversando em português, certo? Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo, correto? Não estou falando grego com vocês, eu não estou falando inglês, meu inglês está enferrujado, não estou falando espanhol nem italiano. Vocês percebem que nós fizemos um certo contrato de o tipo de linguagem, o tipo de palavreado, o tipo de língua que nós estamos utilizando na comunicação? A adição das bibliotecas nada mais é do que isso. O que a gente está dizendo? Olha, tem o conjunto de código, né, de funçõezinhas, de palavrinhas reservadas dentro da linguagem que eu vou utilizar. Como que ele reconhece isso? Pela extensão. Percebam lá que lá em cima, olha, tem um ponto C, tem o nome que eu dei para o meu código-fonte, um ponto C. Nesse ponto C, ele já identifica, olha, a Joyce especificou que vai programar em C, beleza. Então, tem a estrutura do for, do if, do switchcase, entre outras estruturas. Mas, existem funções como, por exemplo, printf, scanf, funções matemáticas, for, sqrt, dentre outras, que a gente pode utilizar. Mas, para que o programa reconheça o que deve ser feito quando essa função é chamada, nós precisamos adicionar a biblioteca onde ela foi especificada. Tudo bem? Até aqui? Maravilha. Ok. E por que o stdio? Esse stdio, o stdio.h, ela é uma biblioteca que o nome dela tá, sumiu a palavra, mas tá diminuído ali, né? Tá utilizando só umas letrinhas para representar. O std é de standard, então é um certo padrão. E por que o izinho e o ozinho? É de input, output. É uma biblioteca padrão que lida com entrada e saída. Tudo bem?
Por que a gente acaba utilizando bastante ela? Porque em praticamente todos os nossos programas nós utilizamos o printf scanf, certo? Esse conjuntinho de funções, que é o famoso leia e escreva, está definido dentro dessa biblioteca, ok? Eu vi que alguém colocou a Locale, a Alice. Nós poderíamos adicionar também aqui um outro include do locale.h. Novamente, se nós formos utilizar a definição, por exemplo, a Locale define o tipo de linguagem que nós estamos utilizando, né? Para utilizar acentuação, cedilha, justamente para reconhecer a língua portuguesa. Esse meu Locale.h tem funções de localização. Então, se a gente for utilizar alguma funçãozinha para fazer essa definição e que está definido dentro dessa biblioteca, nós precisamos adicionar ali no topo do programa. Tudo bem? Outras possibilidades seria, eu posso colocar aqui um include do math.h, se eu quiser fazer operações aritméticas um pouquinho mais complexas, seno, cosseno, tangente, potência, raiz quadrada, raiz cúbica, teto, piso, enfim, outras funções matemáticas diferentes das básicas, né? Se a gente for utilizar só soma, subtração, divisão, multiplicação e resto, nós nem precisaríamos utilizar essa biblioteca, adicionar essa biblioteca. Alice, muito bem lembrado, a gente vai precisar colocar a descrição do produto, né? Então, a gente vai lidar com palavrinhas, que não são apenas uma letrinha, não é apenas uma letrinha. Para a gente fazer a manipulação de strings, né, que é a cadeia de caracteres, a gente precisa também adicionar as nossas bibliotecas. E, nesse caso, é string.h. Tudo bem até aqui? Maravilha. Então, fizemos a adição de uma biblioteca. Nossa, mas e se depois eu verificar que, por exemplo, eu não estou utilizando nada da função math.h? Tem problema? Não, a gente pode voltar ali em cima e tirar se a gente não está utilizando. Ou, de repente, eu verifiquei que tem necessidade de uma outra biblioteca que eu não adicionei. Pessoal, a gente pode programar de uma forma dinâmica, né? Conforme vai surgindo a necessidade, eu posso voltar ali, tanto retirar quanto adicionar. Tudo bem? Eu acho que é muito importante vocês verificarem, né, a estrutura de um programa, seja em C ou em outra linguagem. Às vezes a gente acha que é gravar, de memorizar, decorar. Não, tudo tem um porquê. Então, não é porque Deus quis assim e a gente coloca a biblioteca ali. Não, é porque nós vamos utilizar. Maravilha. Próximo passo. O que vocês fariam agora? Adicionamos as bibliotecas e agora? Intmain. Natan, realmente, a gente vai colocar aqui, então, né, definir a intmain, tem uma certa estruturinha, né, abre e fecha parênteses, abre e fecha as chaves. Por quê? A intmain. Porque é a nossa função principal, exatamente. Se a gente fizer uma tradução aí desse main, é principal, né? Por que nós precisamos de uma função principal? Vocês já devem ter visto que dentro desse nosso mesmo programa, nós poderíamos ter várias funções. Se eu tenho, por exemplo, 5 funções diferentes e não tenho uma principal, o programa pode ficar confuso. Nossa, peraí, tem 5 funções, eu começo por onde? Então, ele sempre vai começar pela main. Tudo bem? É aqui dentro desse parzinho de chaves que a gente vai começar a definir as nossas variáveis, as nossas estruturas de repetição, vetor, estrutura de seleção, enfim, toda a nossa lógica do programa. Podemos utilizar de outras funções? Podemos. Tudo bem? Tá. E agora, o Rafael falou para definir o idioma. Vocês que vão falar para mim, eu não lembro da função para modificar, eu lembro que é o setLocale, mas eu não lembro o parâmetro. Isso mesmo, setLocale. Então, a gente vai especificar, então, que nós iremos utilizar dentro da leitura de dados, né, que nós vamos fazer o tratamento, a língua portuguesa. Obrigada, Rafael. Então, setLocale, nós vamos modificar o
a localização. E vamos especificar, então, que nós vamos utilizar o português. LCO e português. Tudo bem? E ponto e vírgula aqui no final. Então, deixa eu até colocar um comentário, né? Nós estamos aqui modificando ou configurando a linguagem. Tudo bem? Então, já definimos. Olha, dentro do meu programa, nós vamos utilizar a língua portuguesa. Dessa forma, pessoal, quando a gente estiver tratando com string, a gente consegue sim representar cedilha, acentuação, e não vai ficar com aqueles símbolozinhos esquisitos depois, né? Tá faltando só um detalhezinho aqui que eu esqueci, né? Antes da finalização, um return 0. Deixa eu só comentar uma coisa com vocês. A int main, a nossa função principal, né, que é a int main dentro de C, nós estamos utilizando aqui int, e por isso nós precisamos de um return. Não precisa obrigatoriamente ser um 0 aqui, é meio que padrão, né? Mas por que o 0? A nossa main é uma função. Toda função tem um tipo de retorno. E nesse caso a gente especificou que a função main, depois, antes dela finalizar, ela vai retornar um valor inteiro. E esse 0 está ligado com o quê? Com o inteiro, porque 0 representa o inteiro. Vocês podem encontrar também a função main definida como void. O void, vocês estão lembrados? Que é um tipo, na verdade, que não armazena nada, né? É o nada mesmo, se a gente traduzir. Quando nós definimos o void main, nós não precisamos do return 0. Existem alguns compiladores que não aceitam um void main, então obrigatoriamente teria que ser o int main com o return de um valor inteiro. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Maravilha. Se vocês perceberem, a gente acabou de montar a estrutura padrão do nosso programa em C. Percebam que até agora a gente não partiu de fato para a resolução do problema, mas nós montamos a estrutura padrão do nosso programa. E aí vem o segundo passo. Nós precisamos considerar todas as características que foram descritas no projeto para resolver o problema da dona Ana. O que a gente poderia fazer então agora? Qual seria um próximo passo aqui para começar a resolver o problema da dona Ana? Declarar as variáveis? Declarar as variáveis. Alice, Vanessa também, as variáveis, exatamente. O que vocês acham que nós vamos precisar de variáveis aqui? Quais? Para fazer as contas. Para fazer as contas, exatamente. Mas vocês conseguem me dizer quais e a qual tipo vai estar vinculado? Uma primeira variável, o que vocês acham? As variáveis para os produtos. Isso mesmo. Produtos têm que ser inteiras, né? Variáveis inteiras. Variáveis inteiras para representar o que, Alice? Como assim? Para representar qual dado? Se eu definir aqui, então, um produtos, inteiro para os produtos. Só produto? Vocês acham que só um int produto? As vendas também, né? Nossa, eu vou voltar um minutinho aqui na descrição do nosso do sisteminha, olha só. Que tem, acho que é o segundo ponto, né? Tá descrevendo, então, e olha só. Para cada produto, a dona Ana anota nome. Deixa eu mudar de cor aqui, porque eu não quero um vermelhinho para ficar melhor. Nome, código, preço que foi pago. Então, seria um preço de custo, né? Um preço de venda e a quantidade que tem disponível para estoque. Tudo bem? Vocês percebem que no final das contas, para a gente representar apenas um produto, nós precisamos de nome, código, preço de custo, preço de venda e quantidade. Tudo bem? Até aqui? Deixa eu voltar para o Code Blocks. Quantidade. Maravilha. Então, só lembrando, pessoal, que nós precisamos, então, de um código, um nome, um preço de custo, um preço de venda e uma quantidade.
Tudo bem? Acho que eu não esqueci de nada, né? Deixa eu aumentar. Tudo bem? Nós conseguimos identificar, então, quais são os dados para cada produto. A questão é, qual o tipo de variável que nós vamos utilizar para cada um desses atributos, dessas características de um produto? Vamos por partes? Primeiro, int, isso mesmo, Natan? Então, a gente pode... Não necessariamente, né? A gente poderia definir, como não está muito bem descrito ali, vamos supor que o código do produto fosse X012. Poderia ser necessário um tipo diferente do inteiro. Por quê? Porque a gente não está representando apenas um númerozinho. Tudo bem? Mas a gente pode colocar como inteiro. Maravilha. Depois, Alice, o segundo. Deixa eu colocar aqui. Char. O terceiro. Float. O quarto vocês colocaram float também. E o quinto, int. Deixa eu colocar o ponto e vírgula, né? Mas olha só. Vou parar aqui só um minutinho pra gente só relembrar algumas coisas. Olha só. Int código. Maravilha, né? Tudo bem os tipos, pessoal? Int para inteiro. Float para valores numéricos que tem a casa decimal, para os números reais. Char para caractere. Nós temos, não, o booleano não tem C, teríamos o double também, né? Que é o número real com uma precisão maior. Só que nesse caso é interessante a gente utilizar o float mesmo. Geralmente quando a gente está trabalhando com valor monetário, no máximo 2 casas decimais, né? O suficiente. Tudo bem? Mas alguns detalhes aqui. Se vocês perceberem, eu não escrevi aqui código com acento. Por quê? Quando nós estamos utilizando declaração, nós estamos dando nomes para as nossas variáveis, ele não aceita caracteres especiais. Então, vai ficar código mesmo aqui. Tudo bem? Um outro detalhe, o nosso preço de custo, se vocês perceberem, tem um espacinho aqui. Em nomes de variáveis, nós não utilizamos espaço. Tanto que se eu colocar até para executar aqui, ele vai dar um probleminha, justamente nessa linha. Por quê? Ele vai identificar um erro. Eu poderia colocar uma vírgula aqui, e nesse caso eu teria 2 variáveis do tipo float nessa linha. A variável preço e a variável custo. Não é isso que a gente quer. Qual seria uma opção então? Utilizar o underline aqui, ou então, um padrão que é utilizado bastante na programação, chamado de camel case, é que quando nós estamos dando nome de uma variável que está utilizando mais de uma palavra, a partir da segunda palavra a gente começa a colocar a primeira letra da palavra em maiúsculo. Vocês percebem que fica mais fácil de a gente identificar o que aquela variável representa? É mais fácil de ler assim do que ler assim. Tudo bem? Mas, eu prefiro utilizar o underline. Não tem problema. Tudo bem? Eu vou deixar nesse padrãozinho. A mesma coisa para o nosso preço de venda. E lembrando que essas 2 linhas poderiam estar declaradas juntas, né? Preço de custo, preço venda. Tudo bem? O ponto e vírgula aqui vai funcionar mesmo como uma finalização. Olha, do tipo float, quais são as variáveis? Preço de custo, vírgula, é um E, né? Além disso, preço de venda e finalizei a declaração da minha variável. Tudo bem? Vou deixar assim mesmo. Mas aí eu vou voltar com outra pergunta para vocês. Nós declaramos um código, um nome, um preço de custo, um preço de venda e uma quantidade. Desse jeito, do jeito que está aqui, vocês acham que a gente consegue armazenar os dados de todos os produtos que a dona Ana pode ter na papelaria? Lembrando que a dona Ana pode vender no máximo 50 itens diferentes. O que vocês acham? Se eu tiver, por exemplo, eu vendo lápis, lapiseira, caneta e canetinha. Eu já não consigo representar. Por quê? Nesse tipo de declaração, no formato que a gente fez, nós estamos dizendo que, olha, o código pode armazenar por vez, né, num dado momento, apenas um valor inteiro. E o nome pode armazenar... Na verdade, tem um probleminha aqui no nome, né, gente? Se a gente deixar desse jeito, o que vai acontecer? O nome vai conseguir representar apenas um caractere. Então, pode ser só o produto X.
ou o produto que, ou o produto o, mas eu não consigo representar a palavra lápis dentro, por exemplo, da minha variável nome. Tudo bem? O Rafael colocou aqui pra gente, então, que a gente poderia transformar tudo num vetor. É isso mesmo, Rafael? Entendi direito? Com esse A, maravilha. 50, aqui ainda tem um probleminha que a gente analisa. Aqui, aqui e aqui. Nesse formato, de fato, a gente consegue agora representar até 50 inteiros representando o código. Lembrando que quando a gente trabalha com vetores, a gente vai ter as posições, né, de cada um deles. Então, vai ter o código na posição 0, o código na posição 1, até o código na posição 49, que na verdade é a posição 50, né? A primeira é o 0, a segunda é o 1, a terceira é o 2 e assim por diante. E a mesma coisa acontece para todas as outras variáveis. Tudo bem? Mas eu ainda não estou satisfeita. Na verdade, vamos verificar esse nome aqui. Quantos nomes eu consigo representar dentro dessa declaração de vetor do tipo char? Pensando em nome inteiro, né? Lápis, lapiseira. Eu só tô com essas coisas na cabeça. Caneta, canetinha, caderno, um fichário. Pensando no contexto da dona Ana da papelaria. Se eu tenho char nome 50. Vocês percebem que da mesma forma que nós temos esse inteiro, que consegue representar 50 valores diferentes para código, aqui no char a gente consegue representar 50 letras diferentes dentro de um mesmo nome. Vocês percebem que a nossa necessidade é um pouquinho diferente? Nós precisamos armazenar 50 nomes diferentes, onde cada nome tem mais de uma letra. Tudo bem? Como é que vocês resolveriam esse problema? Sugestões. Uma matriz, Natan. Exatamente. O que a gente poderia fazer aqui? Olha, eu vou adicionar uma outra dimensão aqui. Opa. Que vai ser a dimensão linhas. Então, eu quero 50 linhas. Por quê? Cada linha vai representar o nome de um produto diferente. Tudo bem? Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Vou colocar que cada nome vai ter no máximo 30 caracteres. Na verdade, 29, né? Mas a gente já conversa sobre isso. Agora, vocês acham que representa? A gente consegue representar? Se a dona Ana tiver os 50 produtos cadastrados, a gente consegue ter todas as representações, armazenar tudo aqui dentro? Conseguimos representar 50 códigos, 50 nomes, onde cada nome tem no máximo 29 caracteres. Conseguimos representar 50 preços de custo, 50 preços de venda e 50 quantidades. Tudo bem? Outra pergunta agora para vocês. Olhando exatamente essa estruturinha, né, a declaração das variáveis que nós fizemos, teria alguma forma de a gente conseguir organizar esses dados de alguma outra forma? Vocês conseguem olhar ali, olha, todo produto tem um código, nome, preço de custo, preço de venda e quantidade. Vocês perceberam que a gente criou 5 vetores diferentes, e são 5 vetores diferentes para representar tudo o que é relativo a produto. Exatamente, Natan. O que a gente poderia pensar aqui? Nós estamos criando várias variáveis, que no caso são vetores, e tudo é relativo a produto. Não, sem ódio no coração, Natan. Sem ódio. Acaba facilitando bastante pra gente. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar aqui pra gente analisar como é que ficaria utilizando estrutura. Por quê? As estruturas, que até tem bastante a ver com a orientação a objetos, né? Ela acaba facilitando pra gente, a gente cria um tipo novo. E vocês vão ver que daí dentro da main, ao invés da gente ficar utilizando vários vetores diferentes, a gente declara um só. Tudo bem? Sem ódio no coração. Vamos lá. Então, olha só. Tudo isso daqui
Foi a declaração, deixa eu comentar também, né? Declaração dos vetores para armazenar os dados de até 50 produtos. Tudo bem? Só que tá tudo separado, né? O que nós poderíamos fazer? Eu vou voltar um pouquinho aqui. Depois da declaração da definição das bibliotecas, eu vou fazer o seguinte. A gente vai definir uma estrutura, uma struct, né? Para representar um produto. Tudo bem? Então, vamos pensar em um produto. O que um produto tem? A gente já sabe que ele tem um código, um nome, um preço de custo, um preço de venda e uma quantidade. Tudo bem? Então, o que a gente poderia fazer? Eu vou definir aqui que nós estamos... TypeDef. Nós estamos definindo um novo tipo, né? Justamente essa palavrinha-chave. TypeDef. Struct. Nós estamos definindo uma nova estrutura. E a definição da estrutura, os campos dessa estrutura serão o seguinte. Vai ter o inteiro, que é o código. Vai ter um char, que na verdade é um vetor, né? Nome com... Perdão. Até 30 caracteres. Opa. Nós teríamos também um float, que vai ser o preço de custo e também o preço de venda. E nós teremos um outro inteiro, deixa eu declarar ali dentro, ali em cima para ficar diferente, que vai ser a quantidade. Tudo bem? Vamos por partes. Então, gente, Gabriel e Natan, percam o preconceito. Vocês vão ver que vai facilitar bastante pra gente. Na hora da declaração, da manipulação, vai ficando mais fácil. Mas vamos passo a passo. Todo mundo com problema com estrutura, hein? Ai, ai, ai. Respirar sempre resolve, né, professor? Sem preconceito. Vamos lá, então olha só. O que nós... Pode falar, professor, por favor. Não, professora, eu só ia comentar que é importante ter calma nessa hora, principalmente nessa hora. Ai, realmente. Todos calmos? Respiraram? Diga, Gabi. Tá bem. Pronto, então vamos lá. Então, olha só o que a gente fez. Olha só. Quando nós criamos, na verdade está faltando um detalhezinho aqui, né? Nós definimos uma nova estrutura e nós precisamos dar um nome. Para eu reconhecer que essa estrutura, eu vou chamar ela de produto, porque é o que ela está representando. Tudo bem? Define um novo tipo, que é uma estrutura. Definimos aqui dentro dos parênteses não, das chaves, todos os campos que a estrutura vai ter. E, por fim, nós damos o nome para a nossa estrutura. Tudo bem? O que acontece a partir daí? A partir do momento que nós definimos uma estrutura, significa que, dentro desse meu programa, além de ter os tipos reconhecidos, que são int, float, double, char, agora a gente tem um tipo novo, nós temos o tipo produto. Tudo bem? E olha só, como nós temos agora esse novo tipo produto, que dentro dele já representa, já consegue armazenar um código inteiro, uma quantidade inteira, um nome string, né, porque ele é um vetorzinho aqui, um preço de custo, que é um float, e um preço de venda, que é um float, olha o que a gente pode fazer. Eu vou deixar isso daqui como comentário. Ao invés de declarar 5 vetores diferentes, a gente pode fazer o seguinte. Do tipo produto, onde dentro de cada produto nós já temos código, nome, preço de custo, preço de venda e quantidade, nós podemos criar, eu vou chamar aqui de lista produtos, com 50 posições. Tudo bem? Perdão, nananã. O double. Vanessa, o double, ele funciona, na verdade ele representa um valor real. Qual é a diferença do double e do float? Se o float, numa certa arquitetura, tiver 8 casas decimais, geralmente o double tem o dobro. Ele teria, então, 16 casas decimais. Todos os dois representam valores
reais. O que são os valores reais? Os valores que tem vírgulazinha, né? Quando que é interessante a gente utilizar o double? Se nós estivéssemos fazendo o programa para a NASA ou para a estação meteorológica, que precisa de aquela precisão ali minuciosa, faz diferença. Nós poderíamos utilizar o double. Tudo bem? Por que a gente optou por utilizar o float aqui? Porque como a gente está trabalhando com valor, dinheirinho, né, preço de custo, preço de venda, geralmente a gente tem 2 casas decimais só, então não tem necessidade do double. Ok? Natan, concatenar, eu perdi. Concatenar o que exatamente? Sem problema, Vanessa. Se tiver alguma outra dúvida, podem ir falando. É a estrutura ou nem? Deixa eu pensar. Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Concatenar a estrutura. Você diz na declaração da estrutura ou na declaração do vetor da estrutura? Do vetor da estrutura. Nesse caso, Natan, se eu estiver respondendo uma coisa diferente do que você está perguntando, você me fala, tá bem? Quando a gente já coloca ali o nome da variável, percebam que nós temos aqui o mesmo padrão, tipo da variável, nome da variável e como é um vetor a gente definiu entre os colchetes. Tudo bem? Isso já é o suficiente. Você está dizendo isso daqui? Struct produto? É isso? Tá, foi que eu lembrei agora que existem outras formas, né, de a gente definir. Deixa eu mostrar pra vocês. Obrigada, Natália, até por me lembrar. Não sei se vocês viram de um jeito diferente. Esse tipo, esse tipo de declaração, de definição da estrutura, quando a gente coloca esse type edf struct no final o nome da estrutura, nesse caso, Natan, não precisa mais dessa palavrinha aqui, struct, na frente. Se a gente fizesse essa mesma definição, só que utilizando aqui um pouquinho diferente, struct, produto, e aqui no final acho que tem ainda o ponto e vírgula. Nesse caso, se a gente optasse por essa definição, precisaria sim do struct produto, depois, então, tudo isso seria para identificar o tipo da variável, depois o nome da variável, e depois aqui pode ou não ter a definição do vetor. Tudo bem? Aí vai ser a forma, tá, maravilha. Não tem problema, se vocês quiserem continuar utilizando desse jeito, não tem problema. A única diferença é que toda vez que a gente for utilizar o tipo da estrutura produto, precisa ter a palavrinha struct aqui. Preferência, pessoal. Eu prefiro utilizar desse jeito porque eu acho que o código vai ficando um pouco mais limpo. Tudo bem? Toda vez que a gente vai utilizar a estrutura produto, eu só coloco produto. Percebam que a palavrinha aqui não ficou em negrito e em azul, né? Como fica, por exemplo, o int. Por quê? Porque é um novo tipo de dado que a gente definiu no programa, não é uma palavra reservada da linguagem, não é um tipo primitivo da linguagem. Tudo bem? Eu vou deixar aqui também como comentário, nessa primeira versão, e vou deixar isso aqui comentado também, para vocês verificarem que essa é uma possibilidade de declaração do vetor de produtos. Eu vou utilizar então aqui a declaração do vetor de produtos, a lista, né, de produtos, já direto, produto, lista, produtos com 50 posições. Posso sim, Natan, deixa eu voltar aqui. Se vocês perceberem, dois detalhes diferentes, a inclusão dessa palavrinha typedef e o nome da estrutura vem aqui embaixo, né? Então, qual seria a lógica de definição de uma estrutura? Eu teria typedef. Por quê? Se a gente até separar aqui, definição de um novo tipo. Nós estamos definindo um novo tipo dentro desse nosso programa. Esse novo tipo vai ser representado por uma estrutura, struct. Tudo bem? Aqui dentro,
vai vir a especificação dos campos, ou seja, o que vai fazer parte dessa minha estrutura. Então, vai ser sempre, né, um int e o nome, um char e o nome desse campo, um float e o nome, e assim por diante. E no final, vem o nome da estrutura. É o nome que eu quero identificar aí, ponto e vírgula, porque nós finalizamos a definição desse novo tipo, dessa nova estrutura. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Maravilha. De novo, estou deixando como comentário. Depois, para a semana que vem, eu faço uma limpazinha só para a gente ir tendo essas versões. Tudo bem? Para dessa primeira aula. Então, olha só. A gente economizou aqui bonitinho, né? Vai ficando mais estruturadinho o nosso programa. Temos agora a nossa lista de produtos com 50 aqui. Consigo representar no máximo 50 produtos aqui. E tá separadinho com relação à nossa estrutura, né? Cada posição vai ter um nome, vai ter um preço de custo, preço de venda, um código e a quantidade. Ainda sobre dados do nosso programa. Só produto é o suficiente para a gente resolver o problema da dona Ana? Vocês conseguem identificar mais alguma variável? Mais alguma outra coisa que é necessário para a gente resolver o problema? O que vocês acham? Não seja por isso. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Deixa eu só mudar aqui para mãozinha. Pronto. Então, tá uma bagunça. E a gente quer fazer a quantidade. Percebam que, olha, a relação do estoque a gente já tá resolvendo, né? Que já tem a quantidade lá do produto que vai ser no estoque. Beleza? Vamos ir verificando, né? Se a gente consegue representar tudo. Primeiro ponto. Deixa eu só um pouquinho para baixo. Primeira coisa, a dona Ana possui um acervo de até 50 produtos disponíveis. Beleza? Isso aqui a gente já matou, né? Em relação à representação de dados. Tudo bem? Tem o preço. O preço do que, Vanessa? A gente já representou o preço de venda do produto e o preço de custo do produto. Tudo bem? O preço do que exatamente? Maravilha. Então, a gente representou, então, uma estrutura para produto, já criamos um vetor de 50 posições do produto. Então, vocês percebem que o que a gente precisa gerenciar nesses dois pontos, a gente já consegue representar. Não está armazenando ainda, mas a gente já criou uma estrutura e um vetor para representar isso. Tudo bem? Agora, olha o próximo. Cada venda que a dona Ana realiza é por produto, ou seja, apenas um produto é realizado... Apenas um produto na verdade, é vendido, né? Mesmo que a quantidade do produto seja diferente de um. O próximo, cada venda deve registrar o mês da saída. A gente está representando a venda? O que vocês acham? As vendas deverão ser armazenadas, tem o valor pago pelo cliente. Será que a gente já tem o suficiente? Já criamos alguma coisa para representar isso? Exatamente, não temos. O que vocês pensariam, então? Considerando o produto que a gente já tem, o que a gente poderia fazer, então, para conseguir representar cada uma das diferentes vendas no sistema? Porque se a gente for um pouquinho para baixo, a opção 6, a gente vai ter que registrar a venda. Eu sei que são várias vendas, mas o que a gente tem de informação? Apenas um produto por venda, tem a quantidade do produto, tem que registrar o valor a ser pago. Como que a gente pode resolver esse problema? Deixa eu voltar para o CodeBlocks. Sugestões. Vixe! Pode falar, Alice. A gente não teria que organizar ele para ela escolher qual função a pessoa ia querer?
Pode ser também. Então vamos fazer. Vai surgir essa necessidade aí. Opa, oh, meu Deus, apertei o botão errado aqui. Sim. Vamos lá. Vamos por partes, conforme a necessidade. A gente precisa estruturar então um menuzinho, certo? Poderia fazer um menu. Primeira coisa, a gente estrutura o menu antes ou depois da declaração dos produtos? O que vocês acham? Depois, isso mesmo. Como é que eu monto o menu, gente? While. Opa, a estrutura está errada. Tudo bem? Porque é um faça enquanto, certo? Então, faça o quê? A gente já vai especificar. Enquanto alguma coisa acontecer. Maravilha. O que vai vir dentro do while? As opções. Natan, como que eu apresento as opções? Printf. Estão lembrados do nosso famoso amigo printf? Para que ele serve mesmo? Todo mundo craque no printf? Para ler, para escrever. Para ler ou para escrever? Para mostrar na tela. Alice, para ler a gente utiliza o scanf. É o parzinho, né? O famoso parzinho. Então, quando a gente quer apresentar alguma coisa ali no console, que é aquela telinha preta, né? A gente utiliza o printf. É a saída padrão da linguagem, é no monitor mesmo. E quando a gente utiliza uma função de leitura, que é o scanf, é pelo teclado, que é a entrada padrão. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Vamos elaborar aqui um printf de mensagens prontas, né? Olha, qual é o menu? Para cadastrar produto. Vou colocar um /n aqui e vou colocar vários printfs. Tem necessidade de ser vários printfs em seguida? Não tem. Poderia colocar tudo em um printf só. Printf 1, cadastrar produto. 2, editar produto. E assim por diante. Só para ficar mais claro e não ficar muito extenso aqui na linha, eu vou utilizar vários printfs. Tudo bem? Isso mesmo, Rafael, exatamente isso. A gente pode fazer 12 printfs com cada questão no PDF. Então, vamos lá. Printf 2, editar produto. Tudo bem, /n, que é para pular linha? Você vai ficar tudo junto, aí fica esquisito, né? Deixa eu só fazer o seguinte, pessoal. Vou abrir o meu PDF aqui também para eu lembrar, porque a cabeça não tá ajudando, né? Vamos lá. Tá, editar, agora listar. Printf 3, listar produtos cadastrados, /n de novo. Próximo, printf 4, buscar produto por nome. Pessoal, o PDF não tá para vocês ainda no Moodle, mas a gente coloca depois, tá bem? Tô tirando do PDF mesmo. Buscar produto por código /n. Printf de novo. 6. Registrar venda /n. Printf de novo. 7. Registrar, cancelar venda /n. Printf de novo. Listar todas as vendas realizadas. Listar todas as vendas realizadas. /n de novo. Printf, tá acabando. 9. Listar vendas realizadas por mês. /n. Printf 10. Verificar faturamento de um mês. E por fim, outro printf, que é a opção 11,
verificar estoque. E só a última, que é o printf para 12 sair. Barra em. Tudo bem? Ai, desculpa, Rafael. Fui no embalo aqui e não vi o chat. Pode colocar também um barra T, Nathan, não tem problema. E agora? O barra T é para dar uma tabulação. Quando vocês estão no Word e vocês apertam a tabulação, que é o Shift, não é o Shift não, é o Tab. Obrigada, professora Emília, é o Tab. O meu tem uma setinha para lá e para cá. Ele dá um espaçamento como se fosse de um parágrafo. Se a gente colocar, por exemplo, aqui, ao invés desse tracinho, um barra T, ele vai fazer o quê? Apresentar tabulação, cadastrar novo produto. E a gente poderia continuar desse jeito, tudo com barra T. Deixa eu colocar tudo barra T, e daí a gente vê funcionando, fica bonitinho a tabulação. É bom para montar tabela também, né? Quando a gente quer fazer tudo tabuladinho, bonitinho. Barra T e barra T. Vocês vão verificar que, como é uma certa diretiva, né? Um certo códigozinho dentro das aspas mesmo, ele não vai ficar barra T, cadastrar produto. Ele dá tabulação, cadastrar produto. Tudo bem? Até aqui? Maravilha. Mas agora eu pergunto para vocês, e agora? Escreve debaixo de cada Nathan. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Deixa eu compartilhar minha tela toda para vocês verem o que vai acontecer, né? Na verdade, ele não vai rodar, porque a gente precisa... Eu vou colocar só enquanto... Tem um certo enquanto aqui que a gente precisa definir, né? Vamos discutir isso então, que senão a gente não vai conseguir colocar para rodar. Mas e o nosso enquanto? É um faça enquanto que? Ele vai aparecer, se eu colocar 0, na verdade ele pode ser. Deixa eu colocar para executar. Olha só o que aconteceu. Olha a tabulação aqui, né? Barra T não apareceu e teve uma tabulação. Então tem cadastrar produto. Percebam que ele mostrou todas as opções do menu. Por que ele saiu? Porque enquanto 0 seria a mesma coisa de enquanto falso, né? Então é falso, ele sai. Tudo bem? Se a gente colocar... Faz o scanf, exatamente. Vai ter que pôr scanf. Só tem um detalhe, Nathan, da sua dúvida. Se a gente colocar um scanf embaixo de cada scanf de alguma coisa que seja, por exemplo, um inteiro, e a gente precisa de alguma variável, né? Eu vou chamar de opção aqui. Tudo bem? Essa variável a gente não tem, então vou declarar ele aqui. Int opção. Deixa eu só mostrar para vocês o jeito que ia ficar. Ver. Eu vou colocar nas 3 primeiras e vou colocar para executar. Olha o que acontece. Ele não apresentou o menu todo. Apresentou o primeiro e está esperando ler alguma coisa. Vamos supor 1. Depois o 2. Depois o 3. Depois ele apresenta o resto. E na verdade não é isso que a gente quer. Nós queremos o quê? Olha, apresenta para a dona Ana todas as opções que ela tem. Quais são? As 12 opções. Para cadastrar produto, para editar, nananã. Apresentou todos. Aqui no final a gente pode até colocar mais um printf. Olha, escolha uma opção. Pedi para a dona Ana escolher uma opção. E aí sim, no final, scanf. Eu perguntei para a dona Ana, agora eu preciso pegar a resposta, né? %d e comercial, a opção da dona Ana. Poderia fazer um print antes pedindo ao usuário. Isso mesmo, Rafael, que é justamente isso aqui. Escolha... o número da opção. Aí tem certo e errado aqui nesse caso de como a gente quer montar a mensagem? Não tem.
A única coisa é, a gente precisa apresentar uma mensagem que o nosso usuário entenda, né? Que, por exemplo, se eu coloco aqui, escolha uma cor, não tem nada a ver com o que a gente está apresentando, certo? Então, a gente precisa conversar com o usuário aí de uma forma que ele entenda. Ele está falando do while. Ai, desculpa então, gente. Poderia fazer um print antes pedindo... Mas e daí, então? Deixa eu perguntar para vocês o que entra no while. Perdão. Para cancelar. Ah, para confirmar com o usuário. Ah, tudo bem. Agora eu fiquei confusa. Mas então, vamos continuar. Vamos continuar. Em relação à condição no while. O que entra ali? Se a gente deixar 0 aqui, ele vai rodar uma vez só e parar. Se eu deixar 1, deixa eu mostrar pra vocês o que vai acontecer. Vai dar pane aqui, né? Compartilhar a tela toda. Então vocês não veem a saída. Coloquei para executar. Olha só. Qualquer coisa que eu digite, ó. Até que tudo bem, mas se eu digitar 12, deveria sair, né? Percebem que a gente pode colocar qualquer valor aqui e ele vai continuar apresentando o menu? Aí vem, o que entra aqui? Qual é a condição para o nosso while? Para o nosso while parar. O que precisa acontecer ali de condição? 12, só 12, Jefferson. Se eu colocar aqui só enquanto 12. O que vocês acham? Eu acho que não serve, porque aí se colocar 13 vai rodar de qualquer jeito? A gente poderia até falar, Alice, nesse caso, porque 13 é uma opção que não faz parte do conjunto que a gente definiu, né? Se fosse 13, por exemplo, eu poderia falar para o usuário, olha, essa opção eu não estou reconhecendo, digita outra aí. Tudo bem? Mas deixa eu compartilhar de novo a tela. A gente vai vendo o que vai acontecendo. Não é tentativa e erro, mas para a gente ver se funciona realmente, para a gente ver o que está sendo feito. Deixa eu voltar aqui. 2, vou colocar 12. Passou ainda? 13, 14. O que nós precisamos fazer? Vamos pensar na estrutura. O faça enquanto, ele funciona da seguinte forma. Ele faz a primeira vez sem avaliar nada. Quando chega no final, que é justamente esse while aqui, então ele faz o quê? Define apresenta todas essas mensagens na tela. Depois de apresentar todas essas mensagens do printf, faz uma leitura de um inteiro e coloca esse inteiro dentro da opção. Tudo bem? Aí ele chega no fecha-chaves do while. E é enquanto. Enquanto o quê? Enquanto alguma coisa for verdade, ele faz o quê? Ele volta no do, faz tudo de novo, depois faz a leitura de novo e verifica. Enquanto... Deixa eu perguntar para vocês. Qual é a condição? O que precisa acontecer para ele voltar no menu? O que vocês acham? Enquanto a opção menor ou igual a 12. Enquanto a opção for menor ou igual a 12. Ou seja, enquanto a opção for 1, ele vai fazer alguma coisa. Depois de fazer alguma coisa, ele volta, apresenta o menu de novo, faz alguma coisa segundo a escolha da dona Ana. Só que quando for 12, ele para. Certo? Tudo bem? Enquanto a opção for 1, ou 2, ou 3, ou 4, até o 11, ele faz alguma coisa, alguma funcionalidade que a gente não definiu ainda, volta e apresenta o menu de novo. Tudo bem? Maravilha. E quando for 12, ele faz o quê? Ele para. Deixa eu colocar para rodar para vocês verem. Se for 1, apresenta de novo. Se for 2, se for 3, 4, 5, 6, se for 10. Agora olha se for 12. Ele passou ainda. Se for 13,
Aí ele para. Por quê? Olha a nossa condição. Se for menor ou igual a 12, ele passa como válido, é verdadeiro. Se é verdadeiro, ele volta. Uma opção seria tirar esse igual daqui. Se eu colocar agora 1, 2, 12, ele parou. Mas olha o que acontece também se for 13, né? Vocês percebem que o 13, na verdade, aí é tudo a forma como a gente pensa no programa, né? A gente vai sair só se o usuário escolher para sair, ou a gente vai sair se o usuário cometer um erro. Percebem a diferença? Natan, poderia ser também. Mas o mais apropriado aqui que a gente poderia fazer, se a gente fosse fixar, olha, só sai quando o usuário escolher sair. Enquanto a opção for diferente de 12. Porque quando for 12, ele sai. Daí ele para de executar o ciclo. Mas enquanto não for 12, ele continua. 12. Tudo bem? Poderia colocar... Para ele colocar... Poderia, Rafael, a gente já vai fazer isso agora. Dá pra gente fazer esse tratamento de validação da opção utilizando o quê? O switch case. Estão lembrados do switch case? Vamos pelo menos elaborar isso daqui. Vou voltar para o Code Blocks. Olha só. Vamos pensar agora num outro aspecto. A gente já definiu, então, o nosso ciclo de repetição. Ele continua repetindo enquanto o usuário não sair do sistema, ou seja, enquanto ele não escolher a opção 12. Tudo bem? Só que agora a gente precisa focar em cada uma das opções. Quando ele entrar na opção 1, a gente vai cadastrar um produto. Quando entrar na opção 2, ele vai editar um produto. Então, vocês percebem que tem 12, na verdade mais, né? Vão ser 12 ou 13 opções diferentes. Pode ser a opção 1 para cadastrar, a opção 2 para editar, a opção 3 para listar produto, assim por diante. Pode ser a opção 12 para sair e pode ser uma 13ª opção que não é nenhuma delas, que é uma opção de erro. Tudo bem? Tem, então, várias saídas, né? Pode ser a 1, 2, 3, qualquer valor inteiro. O que eu faço para tratar cada uma delas? A gente não vai tratar agora cada caso específico, mas como se eu estivesse direcionando. Se for 1, faz isso. Se for 2, faz aquilo. Se for 3, faz aquilo outro. Tem várias opções aqui, né? Qual vocês utilizariam? O que vocês fariam? If. Natan, um if onde? Depois do while, então depois daqui, um if com o quê? Com as opções. Alice, cuidado, olha só, é isso mesmo, opção igual, mas cuidado com apenas um igual. Dentro do if, a gente está tentando comparar a opção com o valor 1. Tudo bem? Quando é comparação, são dois iguais. Se a gente fizer só opção igual a 1, a gente está colocando o valor 1 dentro da opção. Tudo bem? Então, igual, igual. Então, caso a opção seja 1, por enquanto eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só um printf aqui, que nós vamos, precisamos cadastrar um novo produto. Tudo bem? Só pra gente ver. Só que não é essa opção apenas que nós temos. Como que eu continuo tratando esses casos? Else if o quê? Exatamente. Opção igual a 2. Nesse caso, também eu vou colocar um printf aqui, só pra gente ver que tá entrando, tá bem? Precisamos editar um produto. Tá. O que mais? De novo, vão ser vários, né? Else if, opção igual a 3. O 3, eu não lembro, acho que listar, né? Listar
A minha meta é fazer igual a senhora, que escreve tudo. Eu bato Ctrl+C, Ctrl+V no código inteiro. É a força do hábito, Alice, até para ver se vocês estão acompanhando. Mas, por favor, utilizem a mesma coisa, né? E não precisa me chamar de senhora. Tá bom. Obrigada. Todos os produtos. Precisa não, gente. Mas, só pra gente ver se está funcionando. E olha só, pessoal, tô fazendo isso de propósito mesmo, né? Pra gente ir vendo os possíveis problemas que podem acontecer. Pode ser senhorita, pode ser Jefferson. Pode ser você também, não tem problema. Mas vamos lá. Uma dica para vocês na hora de vocês implementarem o próprio projeto. Não tentem escrever tudo e depois testar. Por quê? Vai chegar no final, alguma coisa vai passar, um probleminha vai aparecer. Vocês percebem que se a gente deixa tudo pro final, vai dar um monte de pepinha, a gente vai ter que começar tudo do zero de novo? Que é difícil demais encontrar ele. Então, faz uma parte, testa. Tá funcionando bonitinho? Vocês perceberam que eu fui colocando os printfs aqui? Só pra falar, olha, eu não tô fazendo o cadastro ainda, mas a gente vai fazer. Calma, vamos por partes, né? Vamos dividir para conquistar. Na opção 2, eu sei que eu preciso editar, mas ainda não está fazendo. Mas eu já sei que está sendo direcionado para essa parte. Quando a gente for fazer o cadastro, ele vai entrar onde? Aqui dentro. Quando a gente for fazer a edição, ele vai entrar aqui dentro. Quando a gente for listar, vai entrar aqui dentro. Tudo bem? Como as demais opções aqui. Portanto, eu vou fazer o quê? Vou colocar para executar para a gente ver se está saindo bonitinho. Vamos lá. Se for a opção 1, perceberam que não apareceu nenhuma mensagem? 2, nada. 3, nada. 4, até a gente espera que não apareça nada, né? Como, por exemplo, 10, que a gente não tratou. E se for 12, olha o que acontece no 12. Ele só sai. Por que isso está acontecendo? O que nós fizemos de errado aqui? Como funciona o else com o if juntos? Vitor, em relação a essa estrutura, né? Olha só. A nossa opção é uma variável que foi declarada aqui em cima e ela depende de uma escolha do usuário. Tudo bem? Então, o usuário pode digitar qualquer valor inteiro. O que nós estamos verificando aqui? Nós estamos verificando se a nossa opção é igual a 1. Tudo bem? Então, se for igual a 1, se a opção for 1, ele entra nesse parzinho de chaves e executa tudo que tiver aqui dentro. Nesse caso, só tem uma linha. Como que funciona esse else if aqui? O else, ele é a negação do primeiro if. Tudo bem? Nesse caso específico, né? Ele só vai verificar esse if que está na frente do else se a opção não for 1. Por quê? Esse else é como se ele tivesse uma condição implícita aqui. O que ele carrega? É a opção de negação, é o teste negação do que está aqui dentro. Então, se for 1, ele entra aqui. Aí ele já vai pular tudo isso daqui. E se não for? Aí ele verifica o que tem nesse if. A mesma coisa acontece nesse else. Ele só vai deixar passar para verificar o if caso não seja nem 1 nem 2, porque eles estão ligados. Tudo bem? Maravilha. Mas ainda fica a dúvida. Por que não tá indo? Quando a gente digitou 1 ali, o que a gente esperava, como tem aqui o if da opção igual a 1, se eu digitasse 1, ele tinha que apresentar a mensagem, olha, eu preciso cadastrar um novo produto. Isso não está acontecendo. Por quê? Vocês conseguem enxergar alguma coisa que está um pouquinho diferente ali? Que tem alguma coisa errada, a gente não pode negar, né? Porque não está aparecendo o que a gente esperava. Pessoal, vamos analisar de novo o código. Olha só. Nós apresentamos, deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. Deixa eu colocar do lado. Nós apresentamos um conjunto de opções para a dona Ana. Tudo bem? E eu sei, a gente definiu que só quando for 12 que ele sai. O que está acontecendo nesse processo? Ele entra nesse ciclo.
Para ele chegar depois, nessa linha aqui, na linha 61, ele só chega quando a opção for 12. Por quê? Ele só sai desse do while quando a opção for sair, que é a opção 12. Quando ele chega aqui, então, eu tenho certeza de uma coisa, a opção é 12. Tudo bem? O que nós fizemos aqui de errado, né? O que deveria ser diferente? Toda essa nossa estrutura de if, else if, vai precisar estar onde? Ele precisa estar dentro do ciclo. Por que ele precisa estar dentro do ciclo? Vamos verificar o que ele faz. Apresenta o menu, que está até aqui. Depois da dona Ana escolher a opção, aqui na sequência e dentro do ciclo, nós precisamos tratar a opção escolhida. E como que nós tratamos a opção escolhida? É justamente indicando, né, direcionando qual é o caminho que ele precisa seguir. Então, esse conjunto de if, else if, vai ficar aqui dentro. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Vamos ver agora? Volta aqui, vamos lá. Deixa do ladinho mesmo, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente enxergar aqui. E lembrando, pessoal, que eu só tratei as 3 primeiras opções, tudo bem? Deixa eu só colocar um comentário que é a apresentação do menu. Vou colocar para executar. Olha só, nós temos... Ai, deixa eu só fazer uma coisa, tá me incomodando aqui, gente. Vou colocar um printf aqui com /n/n. Eu vou colocar um menu, só pra gente saber que ele tá apresentando o menu de novo. Vou aqui para executar. Olha só, ele tá apresentando um menuzinho pra gente, falando, olha, qual é a opção. Se eu digitar, por exemplo, 10, ele não apresentou nada e apresentou um menu de novo. Mas olha se for a opção 1. Precisamos cadastrar um novo produto. Percebem que apresenta o menu, escolhe, trata. Nesse caso não teve tratativa porque o 10 a gente não especificou ainda. E depois, como não é para sair ainda, continua executando o sistema. Como? Apresenta o menu, pede para escolher a opção. Nesse caso é a opção 1, onde a gente colocou uma tratativa de uma mensagem só. Precisamos cadastrar um novo produto. Depois disso, nesse caso, entraria um processo de cadastro. A gente vai fazer isso. Menu de novo. Menu de novo. Se a opção agora for 2, que é para editar o produto, a gente precisa editar um produto e depois apresenta o menu de novo. E se a opção for 3, a gente precisa listar todos os produtos. E vocês percebem que a gente vai tratar cada um desses passos, mas depois de fazer aquela operação, aquela funcionalidade, ele volta para o menu de novo. Tudo bem? Professora? Sim. Eu não consegui entender essa parte. A senhora colocou... A senhora não. Você colocou o if dentro do... Ah, tá. Colocou dentro do ar, entendi. Isso mesmo. A diferença... Maria Eduarda, antes, vou tirar um pouquinho aqui só para mostrar para vocês. Opa. Tudo isso daqui, antes estava aqui fora. Ou seja, a gente estava executando um ciclo de, olha, apresenta menu e pede opção. Apresenta o menu, pede opção. Só que, depois que o usuário escolheu a opção que está nessa linha aqui, ele continuava no ciclo e só depois que ele saía do ciclo a gente tratava. Por que estava dando errado? Porque se para ele sair do ciclo a opção precisa ser 12, quando ele chegar aqui embaixo, sempre vai ser a opção 12, então nem está tratando. Tudo bem? Então, dentro do próprio ciclo, vou dar um Ctrl Z aqui, nós precisamos tratar cada uma das opções. Apresenta menu, e aqui a gente começa a tratar a opção escolhida. Tudo bem? Maravilha, Maria Eduarda. Vai estar claro para todos vocês? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Maravilha. O que nós precisamos fazer ainda, né? Aí, Alice, vou fazer igual você falou. A gente poderia colocar aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Vou colocar um outro aqui, que vai ser o 13, mas vamos lá. Opção 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O 12 é o único que eu lembro, que é... Vou colocar aqui, olha, a gente tá saindo do sistema. E eu poderia deixar com o último else aqui, que olha... E se for qualquer coisa diferente, de 1, 2, 3, 4, até 12? A gente pode apresentar uma mensagem para o usuário de, olha, a opção é inválida. Opção inválida. Escolha uma opção prevista no menu, ou escolha uma opção do menu. Tudo bem? Só para a gente indicar, olha, o usuário está querendo, sei lá, 13, menos 1, por exemplo. Ele vai entrar aqui. Tudo bem? Essa é uma opção. Eu vou fazer o seguinte, opção 3, opção 4. Só vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, pra gente saber o que está sendo feito, né? O que precisa ser feito. Então, buscar nome, buscar produto por nome, depois é o buscar produto por código. 5, o 6, registrar venda. Eita, faltou um R. Registrar venda. Meu Deus. Cancelar venda. 8. Listar todas as vendas realizadas. Lembrando novamente, nós não estamos tratando ainda. Só estou colocando, só pra gente ver se está entrando na opção correta, né? Se o 9 realmente indica o que vai ser feito no 9. Se entrar no 10, está indicando o que vai ser feito no 10. E o último é verificar estoque, né? Verificar... Estoque não. Estoque. Tudo bem? Vou colocar pra... Tá faltando uma chave aqui. O else não estava fechando. Vou colocar para executar só pra gente ver. Então, se for o 1, precisamos cadastrar um novo produto. 2, precisamos editar um produto. 3, precisamos listar todos os produtos. 4, buscar produto por nome. 5, buscar produto por código. 6, registrar venda. 7, cancelar venda. 8, listar todas as vendas realizadas. 9, listar vendas realizadas por mês. 10, verificar faturamento do mês. 11, verificar estoque. Eu não vou colocar o 12 ainda, só pra gente continuar aqui. Se for 13, olha a opção inválida, escolha uma opção do menu. Menos 1, opção inválida. 0, opção inválida. 90, opção inválida. Então, vocês percebem que a gente está deixando o sistema mais redondinho? Se for 12, tá bom, saindo do sistema e saiu. Tudo bem? Por quê? Nossa, Joyce, mas se fosse... se eu quisesse fechar com um 13, tudo bem. Mas o que pode acontecer? Vamos supor que a gente coloca para executar. Vou até mostrar para vocês aqui. Vou colocar esse else aqui como comentário. E vou colocar para executar. A gente previu todas essas opções de 1 a 12. Vamos supor que o usuário começou e digitou 0. Vocês percebem que dá a impressão de que o sistema não está funcionando? Nossa, eu escolhi 0 e o sistema não está fazendo nada. Tudo bem, não tem a opção 0 no menu. Então, né, usuário, por que você está escolhendo 0, sendo que eu dei uma opção de 1 a 12? Mas aí existem outras questões que devem ser consideradas quando a gente está desenvolvendo. Podem acontecer erros. Se o usuário digitou, por exemplo, 1 é para cadastrar o produto, mas sem querer ele apertou o menos e digitou 1. Não aconteceu nada. Aí o usuário acha que o seu sistema está falho. Se, por exemplo, a gente tivesse optado por colocar, ao invés de diferente, menor do que 12 novamente. Vamos supor também que o usuário foi digitar 3 e sem querer ele digitou 23.
saiu do sistema. Tudo bem? Vocês percebem que são uns detalhezinhos bem bobos, né? Umas coisas assim básicas que a gente pode tratar para tornar a experiência do usuário mais prazerosa. O nome disso, na verdade, é usabilidade, né? A gente pode prever algumas coisas. Até aqui, tudo bem? Deixa eu mostrar só mais um detalhe, a gente já finaliza, porque a gente está falando tantão na cabeça de vocês. Só um detalhe, uma outra opção que vocês poderiam para chegar nesse mesmo ponto. Vocês perceberam que a gente utilizou um conjunto de if, else if, else if, else if, else if. A gente poderia fazer esse mesmo tratamento utilizando um switch case. Por que nós temos a opção de utilizar um switch case? Se vocês perceberem, nos testes, é sempre a mesma variável que está sendo analisado. É sempre opção. É opção igual a 1 ou opção igual a 2. São valores pontuais, né? É sempre opção com 1, opção com 2, opção com 3. E vai assim até opção com 12 ou todo o resto. Nós poderíamos utilizar esse mesmo direcionamento utilizando o quê? Vou colocar como comentário aqui. Comentário. É trocar 6 por meia dúzia, tá bem, pessoal? É só questão de estruturação e preferência aqui. A gente poderia utilizar um switch fazendo que, olha, eu quero fazer uma análise da variável opção. E aqui dentro a gente começa a descrever as opções, os valores possíveis, né, de opção. Caso a opção seja 1, aí lá vai a gente de novo nos printfs, né? Tem o printf de cadastrar produto. Só tô dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Fecha, ponto e vírgula. Lembrando que ainda nós não estamos tratando o cadastro, mas o cadastro ficaria tudo aqui e a gente fecharia com um break. Caso seja 2, e a gente faz o quê? O printf do 2. Cadê o printf do 2? Ctrl+C, Ctrl+V. Só arrumar a indentação aqui pra gente entender o que está dentro aqui. E a gente poderia ir fazendo isso para cada uma das opções. Case 3 com um break. Depois o case 4 com um break. Vamos pegar a técnica da Alice. Da Alice, acho que o Rafael tinha colocado isso também. 4. Opção 5. Depois tem que ir arrumando uns negocinhos, né? Não, agora tá certo. 5, 6. Opção 7. Opção 8. Opção 9. Esse sai daqui. A opção, caso seja 10. Caso seja 11. Caso seja 12, a gente poderia colocar. E para fechar, para ele englobar todos os casos que são diferentes, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a gente poderia colocar o default. Por quê? Esse default tem que estar sempre no final, porque ele vai pegar todos os casos que não foram descritos, ou seja, se o caso -1 está previsto em algum dos cases? Não, então ele entra no default. Lembrando que o default não é obrigatório. A gente só coloca o default quando a gente quer tratar todos os outros casos que não foram previstos. Aí a gente poderia colocar a opção do último else aqui, né? Printf, opção inválida. E daí nesse caso o break é opcional também. Pode ter ou pode não ter. Tudo bem? Deixa eu só copiar e colar aqui para mostrar para vocês que ele vai funcionar do mesmo jeito. Opção 3. Agora a 4. Depois, tá acabando, gente, tá acabando. Ctrl+C. Opção 5. Não sei, o que vocês preferem? Utilizar um monte de if mesmo, utilizar o switch. Eu vejo que ainda tem muito preconceito com o switch, coitado, né? Eu acho que ele organiza tão bem o
o programa, ainda mais quando a gente está trabalhando com esses menuzinhos. De novo, pessoal, não é questão de estar certo ou estar errado, é questão de preferência. Eu acho que ele fica mais claro, fica mais organizadinho o código. Tá acabando. 8, 9, o 10, tá? E o 11. 10, 11, deixa eu escrever o 12 aqui, que o 12, de novo, é o único que eu lembro, né? Saindo. Deixa eu só voltar para ver se vocês têm. Bem limpo o código. Aí, pessoal, vou repetir, eu juro que é a última vez que eu repito. É questão de preferência. Tem diferença em relação ao que está sendo feito de comparação, ao direcionamento para um certo, para tratar o cadastro ou não, para tratar a lista? Não, é a mesma coisa. Só que é questão de o código ficar mais bem estruturado, né? A gente consegue identificar para onde está indo. A gente está analisando sempre a mesma variável. Deixa eu colocar para mostrar para vocês que é a mesma coisa. Se for opção 1, está fazendo o cadastro. 2, edição. 3, se for menos 1, ele entrou lá na opção inválida. Se for 32, opção inválida. Se for 5, entrou na opção 5. Se for 12, ele ainda apresenta a mensagem de saindo e sai. Continua, então, o mesmo processamento, é a mesma operação de execução, mas fica um pouquinho diferente na estruturação do código. Tudo bem? Até aqui? Maravilha. Professor Emílio, podemos parar por aqui? Sim, professora. Foi Acho que a bastante gente já. informação, né? Então, já relembraram aí, tiraram bastante dúvidas. Bacana. Já estão prontos para começar o dele. Maravilha, isso mesmo. Eu vou só então parar aqui